Muito bem, estamos de volta. Mais uma aula Paraná. Professor Neckel aqui. Nós vamos falar de situações, problemas envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica. Mas antes, como sempre, nossos recados aqui rápidos para você lembrar de acessar o aplicativo Aula Paraná, o Classroom, clicar na atividade, responder e garantir a sua presença, beleza? Se você está resolvendo as atividades aqui com os professores pela TV aberta, então você resolve a atividade e entra em contato com a sua escola para entregar essas atividades, certo? E assim, gente, eu sei que estão rolando vários encontros pelo Meet, Google Meet, a plataforma de encontros virtuais, a plataforma onde você consegue ver o seu professor, aula ao vivo, é isso aí. Aula ao vivo, você revê seus colegas de turma, o seu professor da disciplina, né, de matemática. Então, para tirar suas dúvidas, interagir, é muito importante nesse momento, beleza? Participe e chama todos os seus colegas para participar com você também das aulas ao vivo que estão acontecendo no Paraná inteiro. Vamos lá? Aula anterior, a gente fez uma primeira aula dessas situações, problemas envolvendo PA e PG. Nessa aula agora a gente continua lendo, interpretando os problemas, certo? Assim, leitura do problema, identificar o problema se é PA e PG, ou PA ou PG para resolver. E assim, tem algumas equações que a gente precisa revisar antes de você começar a ler o exercício aqui durante a aula e tentar responder. Lembrar o que é termo geral de PA, como é que é a soma, a equação que soma uma PG infinita, por exemplo, nós vamos revisar. Tá? Mas não esqueça que isso já foi visto em aulas anteriores. A PA é toda a sequência numérica na qual a partir do segundo é igual ao anterior, é igual ao termo anterior somado por uma constante chamada razão R. Essa razão, então, é fácil da gente calcular. Pega o primeiro termo, ou qualquer termo, e subtrai do termo anterior. Então, você pega o A10 menos o A9, o A7 menos o A6, o segundo termo menos o primeiro, você tem a razão, né? Porque essa constante que é somada a cada novo termo, né? Somada num termo para encontrar o próximo, caracteriza uma sequência numérica, onde a gente chama de progressão aritmética. Mas vem cá, se eu tenho uma sequência numérica, é possível encontrar lá o 23º termo sem precisar fazer a sequência até chegar lá no termo 23? É possível, existe a fórmula do termo geral, está na tela. É o AN igual a 1 e a razão multiplica por N menos 1. Então, se você quer calcular o A23, por exemplo, você vai pegar o primeiro termo e somar com o produto da razão com o 22. Ou seja, 23 menos 1, né? Com 22. E aí você tem lá o 23º termo encontrado. E se você quiser somar os 23 termos de uma PA, sem inclusive saber quais são esses termos, você vai direto para essa equação. Ó. Pega o primeiro termo, soma com esse 23º termo, divide por 2 e multiplica por 23. A gente está falando aqui como exemplo, né, de encontrar a soma de 23 termos de uma progressão aritmética. Se identificar que o problema ele é de PA, então você tem essas equações para utilizar como ferramenta para resolver. Numa progressão geométrica, gente, progressão geométrica tem uma sequência numérica, mas a cada novo termo, a gente encontra esse novo termo multiplicando o anterior por uma constante. E aqui, a constante chamada razão na PG, ela é representada pela letra Q, beleza? Na progressão aritmética, a gente representa pela letra R. Aqui na progressão geométrica, a gente representa pela letra Q. Grava isso aí, beleza? Inclusive, para encontrar essa razão Q, você pega um termo e divide pelo seu precedente, né? Pelo seu termo anterior. Então, você pega lá o A5 e divide pelo A4, você encontra a razão. Pega o A3 e divide pelo A2, encontra a razão. O termo geral, a PG também tem uma forma de encontrar qualquer termo da sequência numérica, basta você definir. Quero encontrar o 12º termo. Então, o seu A12 vai ser o primeiro termo
vezes a razão elevada a 12 menos 1. Então, elevado a 11, certo? Se eu estou procurando o A12, o 12º termo de uma PG é o A1 vezes Q elevado a 11, que seria aquele expoente, né? N menos 1. Então, assim, gente, precisa saber o primeiro termo e a razão, tanto na progressão aritmética quanto na progressão geométrica. Preciso saber o primeiro termo e a razão. Isso me permite encontrar basicamente tudo. Inclusive a soma, né? Se eu conheço o número de termos de uma progressão geométrica e eu quero fazer a soma dos 10 primeiros termos, por exemplo, eu uso esta equação. E de novo, eu tenho o A1, primeiro termo conhecido, e também a razão conhecida. Basta saber o N, o número de termos a serem somados. Eu posso também ter uma situação diferente. Eu posso ter a soma, eu posso já conhecer no exercício, conhecer a soma de todos dos 10 termos, por exemplo, e eu posso ter a razão conhecida. E eu posso ir em busca do primeiro termo. Pode ser que tenha exercício que tenha o meu primeiro termo como incógnita. Aí eu vou substituir a soma dos 7 termos, vou substituir a razão, vou resolver essa fração aqui e vou ficar o A1 como incógnita, por exemplo. São situações diferentes. Vai da interpretação, vai do exercício, a leitura que você faz, os dados que você coleta no início, né, da leitura, para conseguir um caminho e resolver o problema. Mas tem aqui, antes de começar nos exercícios, nessas situações, problemas, tem uma situação atípica aqui, né, que é a PG infinita. Se você tiver a razão, se a razão de uma PG estiver entre menos 1 e 1, então essa PG é infinita. A gente considera ela uma PG infinita e trabalha com soma de infinitos termos. Se você quer saber mais sobre a PG infinita, você visita nossas aulas anteriores. A gente falou especificamente 2 aulas de sequência só de PG infinita. O porquê que ela é infinita, qual é a condição, né, da razão estar entre menos 1 e 1. Então volta lá e assiste a aula novamente, beleza? Mas aqui para essa aula de hoje, basta a gente conhecer a equação que determina a soma infinita, a soma dos infinitos termos, beleza? Vamos para o primeiro exercício? Eu vou ler com você o exercício, você acompanha a leitura. Já tem uma dica para você aqui, ó. Vai ter um tempinho, você saber se é PA e PG primeiro, para depois responder o exercício, tá? Olha só, o protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos dos termos de uma progressão aritmética de razão 2. Ou seja, a cada dia o primeiro processo que chega recebe o número 3. O segundo recebe o número 5. Então, chegou o primeiro processo, número 3. Chegou o segundo, número 5. E assim sucessivamente. Se determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então nesse dia, quantos processos foram protocolados? Lembra? Chega o processo, ele é protocolado. Aí o processo que é protocolado, o primeiro processo que chega, ele é protocolado com o número 3. Né? O segundo processo que chega com o número 5. E assim sucessivamente. Pensou um pouquinho? Resolve então. Vamos lá? Vamos tentar resolver? Você tem uns minutinhos.
Gente, olha só, com certeza você identificou que é uma progressão aritmética, né? E no enunciado fala que o protocolo de um determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos nos termos de uma progressão aritmética de razão 2. Está no enunciado, né? Olha só, recebe 3, no segundo dia recebe o nome, o segundo processo que chega recebe, né, o protocolo 5. Então, primeiro termo é 3, a razão é 5 e um determinado processo que chega tem um protocolo 69. A gente quer saber esse 69 aí, né? Exatamente quantos processos chegaram se o protocolo está o número 69. Então você vai utilizar aqui a fórmula do termo geral. Substitua já o termo conhecido por inteiro, é o próprio 69, substitui o A1, substitui a razão e encontra o N como incógnita. Beleza? Mais uns minutinhos para você resolver. Olha só, você resolveu já, né? Provavelmente. Aí você ficou pensando, poxa, o professor apontou aqui a razão 2 e falou 5, mas você usou a razão 2, né? Entenda, ó. O processo chega, é protocolado com o número 3, depois com o número 5, a razão é 2, a razão é 2, o primeiro termo é 3. Então, nós vamos substituir na fórmula do termo geral. Substituindo, então, o último número aqui protocolado, 69, primeiro protocolo que recebeu, né, o processo que recebeu o protocolo 3, e a razão 2. Fazendo a distributiva de 2 por n menos 1, nós vamos ter 2 vezes n é 2n, e 2 vezes 1, 2. Nosso objetivo aqui é isolar n, então,
esse 3 que está somando passou subtraindo. Então ficou 69 menos 3, 66. Aí esse 2 que está diminuindo, a gente passa somando, usando o princípio aditivo, lembra? Né? Muda a operação, está somando, passa subtraindo para isolar a incógnita. 66 mais 2, 68. E o 2 passa dividindo. Então, 34. Chegaram aqui, foram 34 processos que foram protocolados, né? E esse processo, o 34º processo que chegou, foi protocolado com o número 69. Então, a PA, elas são os números de protocolos. 3, 5, 7, 9, né? E aí, a cada novo termo soma 2. E lá o protocolo 69, pelos cálculos, dá origem aí a 34 processos que foram protocolados. Beleza? Vamos para o segundo exercício? Na tela, ó, um carro percorreu 3.000 quilômetros. A cada dia de viagem, a partir do primeiro, ele dobrou a distância percorrida do dia anterior. Se ele finalizou a viagem em 4 dias, a distância percorrida em quilômetros no primeiro dia foi de... Olha só, o carro percorreu 3.000 quilômetros. Foi o total que ele percorreu. A cada dia de viagem, a partir do primeiro, ele dobra a distância percorrida em relação ao dia anterior. Ou seja, vai dobrando. A gente tem informação aqui de primeiro termo, inclusive o primeiro termo é a nossa incógnita, né? Mas eu vou deixar você pensando, primeiro, ler novamente, tem uns minutinhos, será que é PA, será que é PG, se é PA ou PG, se é PG é finita ou infinita, pensa um pouco aí e resolve. Ei, olha só, se liga na dica aqui. É uma progressão geométrica finita, porque ele fala de 4, né? 4 dias. Então, a soma dos quilômetros rodados em 4 dias foi de 3.000, então o S4, 3.000. O A1 eu não sei, mas a razão é 2, porque dobrou, né, o quilômetro rodado a cada dia. Então, substitua esses dados na equação de soma de termos de uma PG finita e responde qual foi a distância percorrida no primeiro dia.
Pessoal, vamos substituir para encontrar a resposta aqui? Lembrando, a soma de 4 termos, vamos substituir o n por 4 e substituir a razão por 2. Então eu tenho aqui o A1 fica como incógnita, porque o S4 a gente também já conhece, olha só, 3.000. Então, 2 elevado a 4 são 16, 16 menos 1 são 15, 15 vezes A1, 15 A1. Para eu isolar o primeiro termo, que é o A1, 15 está multiplicando, eu passo dividindo. E aí a gente tem a resposta, ó, 3.000 dividido por 15, 200. Resposta correta, 200 quilômetros. Foi a distância que o carro percorreu no primeiro dia. Perceberam? Então a gente usou aqui a soma dos termos de uma PG finita. Substituiu de forma diferente, né? Isolou o primeiro termo. Muito bom. Lembrando que a gente, de situações, problemas envolvendo PA e PG, aqui é a segunda aula em sequência. Você ainda vai ter uma terceira aula, então não perca a próxima aula. Vamos continuar falando aí de situações, problemas envolvendo PA e PG. Pessoal, fiquem bem, não perca a próxima aula e até breve.